E agora vamos resolver a questão 150 da prova amarela do Enem 2019. Ela diz o seguinte: o modelo predador-presa consiste em descrever a interação entre duas espécies, sendo que uma delas, presa, serve de alimento para a outra, predador. A resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. A figura mostra três respostas funcionais, F, G, H, em que a variável independente representa a densidade populacional da presa. Aqui nós temos a figura, né, onde está representado o F, o G e o H. Aqui nós temos a densidade populacional da presa e aqui nós temos a taxa de consumo do predador. O comando da questão diz o seguinte: qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor que as respostas funcionais g de x e h de x simultaneamente? E tem as opções de 0 a b, de b a c, de b a e, de c a d ou de c a e, são as opções que nós devemos escolher. Para resolver essa questão, tudo que você precisa fazer é analisar o gráfico, porque aqui em cima, olha, ele me disse assim: a resposta funcional é a relação entre a taxa de consumo de um predador e a densidade populacional de sua presa. Ou seja, a resposta funcional está representada aqui no gráfico. E ele segue: a figura mostra três respostas funcionais, F, G e H. E esse F, G e H ele está representado aqui. Olha, o F é uma linha contínua, o G é uma linha pontilhada que tem um ponto no meio e o H é somente o pontilhado. Então, olhando para a figura, eu consigo identificar quem é o F, está aqui a linha contínua. Eu consigo identificar quem é o G, que essa aqui é a pontilhada com um pontinho no meio. E a H é somente a pontilhada. Então, eu tenho a figura onde eu tenho minhas três respostas funcionais. E aqui embaixo ele pede qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor que as respostas funcionais g de x e h de x simultaneamente. E quando ele diz simultaneamente, se o f de x é menor que o g de x, então ele também é menor que o h de x. É simultâneo, quando ele for menor que os dois. Na hora de você analisar aqui quem é maior e quem é menor em um gráfico como esse aqui, imagine esse aqui é o eixo do y e esse aqui é o eixo do x. Ou seja, isso aqui nós temos o domínio de uma função e a imagem de uma função. Só que nesse caso nem precisa ser função ou não ser função. Ele está falando que é uma relação aqui. Ou seja, eu nem sei se isso é função. Mas isso não interessa para a resolução da questão. O que interessa é que na hora de você escolher qual é o maior ou o menor, você vai analisar pelo eixo do y. Ou seja, você vai pegar os valores aqui que estão no eixo do y e vai verificar se o menor é o f de x, se é o g de x ou se é o h de x. Onde é que é o menor? Você vai analisar aqui pelo eixo do y. É assim que você faz a análise dos maiores e menores valores do gráfico, os maiores e menores valores da função ou da relação. Nesse caso aqui é uma relação. Então, olhando aqui para o gráfico, em que momento é que essa linha contínua, que é o f aqui, né, que é o que ele está me pedindo, é menor do que a linha pontilhada com ponto e a linha totalmente pontilhada? Esse aqui é o traçado dela. Ali. Aqui ela está maior, nesse ponto aqui ela está igual ao G, a partir daqui ela está menor que o G, mas ela ainda está maior que o H. Ela está num valor maior que o H. Eu estou analisando por aqui, olha. O H está aqui embaixo e o meu F está aqui no meio e o meu G está aqui no 8. O único momento em que o F passa a ser igual ao H é bem aqui, olha. Ele está próximo do 8 aqui, olha. Só que o H já veio para cima, o G já está passando aqui por cima e a partir desse ponto o meu F ele está passando por baixo do H e do G. Se ele está passando por baixo, isso significa que aqui no meu eixo do Y, ele está num valor menor. A reta que sai aqui do 8, olha, ele está tocando o H aqui em cima e o F está aqui para baixo. Olha, e o G também está lá para cima. Então, se ele quer saber qual o maior intervalo em que a resposta funcional F é menor que as respostas funcionais G e H simultaneamente, é a partir do C aqui. Olha. A partir do C, o F passa a ser menor que o H e menor que o G. E até onde ele vai? Ele vai até o E. Então, meu intervalo é este aqui, olha. Qual o maior intervalo em que a resposta funcional f de x é menor que as respostas funcionais g de x e h de x? O intervalo total é de C a E. E por que ele colocou o maior intervalo aqui? Porque aqui eu tenho uma opção que vai de C a D. E de C a D também serve. De C a D, se eu pegar aqui, olha, do C até o D, o F ele também é menor do que o G e menor do que o H. Só que ele quer o maior intervalo. Qual é o maior intervalo? É de C até o E.
e minha resposta é a letra, beleza? Isso aqui você não precisava ter informação de função, você não precisava ter informação sobre o que é relação, tudo que você precisava fazer é ver que as três respostas funcionais f, g e h estão representadas aqui, olha, meu f é contínuo, meu g é pontilhado com ponto e meu h é só pontilhado. Daí você já consegue ver o trajeto de cada uma aqui e você já consegue identificar em que ponto uma é maior do que a outra. E com isso você consegue resolver a questão, beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não entendeu, que eu gravo um vídeo e tiro a dúvida para você.